Professora, eu queria lhe ouvir agora sobre o desdobramento, né, desse processo que está rolando aí no STF, né? A influência disso, né, no governo Lula, né? Porque a gente está vendo aí um acirramento no Congresso, né? Existe uma tendência aí de obstruir a pauta, né, enquanto o PL da anistia não for votado. O que esperar desse duelo no Congresso e quais os efeitos disso no governo Lula? Desde já, os impactos políticos são sentidos, né? E não só assim diretamente como você está trazendo, né? Quer dizer, já tem uma movimentação toda no Congresso, aliados começam a fazer novos cálculos, aliados de Bolsonaro começam a fazer novos cálculos, né? Sobre quanto faz sentido estar do seu lado. Então, isso já se transforma em impacto eleitoral mesmo, né? Cenários futuros sobre se essa candidatura é viável, não é viável, né? Em que circunstâncias que essas coisas vão acontecer, né? Para o governo Lula especificamente, nesse momento, né, me parece que nós teremos sim eventualmente algum acirramento, né, das relações que já não andam muito simples com, com o Congresso, né? E eu acho que o presidente Lula recentemente fez uma pequena mudança, uma pequena grande mudança, né? Alterou aí, trouxe a Gleisi para o governo justamente para trabalhar na articulação com o Congresso, né? E eu acho que essa alteração, né, de certa forma, politizando esse espaço, né, trazendo alguém com a marca da trajetória da Gleisi para esse espaço, isso sinaliza, né, a percepção do governo de que vai precisar intensificar as relações e as articulações com o Congresso para evitar que todas essas questões do entorno, né, venham a dificultar o governo nesse ponto crucial, em que ele precisa começar a entregar também para a população, né? Precisa começar a construir aí essa fase de entrega, né? Depois de ter passado por esses longos 2 primeiros anos em que teve que colocar a casa em ordem, né? Coisa que não foi muito simples de se fazer. Então, acho que os impactos vão ser sentidos, mas acho que o governo tem se preparado para enfrentar isso junto ao Congresso. Eu queria lhe ouvir agora em relação ao capital político de Bolsonaro, né? Queria saber qual é o futuro político que está reservado para Bolsonaro. E aí a gente pode fazer um paralelo com Lula, né? Que depois de passar mais de 500 dias preso, conseguiu reunir uma rede de apoio gigantesca, né? Ao ponto de continuar sendo um dos maiores, se não o maior líder, né? Dos últimos tempos. É muito cedo para dizer, porque a gente ainda não sabe quais vão ser os desdobramentos e os resultados do julgamento, né? Então, a gente pode ter uma variação muito grande, mesmo em caso de condenação, né? A depender aí de uma condenação parcial, uma condenação de fato, né? De todos aqueles crimes que estão sendo imputados a ele, isso pode gerar impactos diferentes, né? Em relação aí ao futuro político do Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, né, há um desgaste muito grande do Bolsonaro, né, e as possibilidades de ele seguir atuando na cena política, elas vão se tornando cada vez mais difíceis, né. A gente teve recentemente a tentativa de uma mobilização aqui no Rio de Janeiro, que flopou completamente, né, quer dizer, a partir daí aqueles que estavam aliados, se apresentam como aliados de primeira ordem do Bolsonaro, né, começaram a rever o seu posicionamento, já se começa a falar num conjunto de outras candidaturas como mais prováveis, né, para a representação aí da direita ou da extrema-direita nas próximas eleições, né? Então, eu acho que o cenário não é bom para o Bolsonaro, mesmo do ponto de vista dos efeitos sobre a vida política, a atividade política daqui para frente, né? E acho que eles tendem a piorar, né? A comparação com o Lula chega a ser até um pecado, né? Porque, em primeiro lugar, porque são duas figuras políticas que têm trajetórias muito distintas, né? E aí eu acho assim, só antes disso, acho que convém lembrar que uma das coisas que é muito importante quando a gente compara esse julgamento, esse processo, com os dois processos anteriores a que a gente já se referiu aqui, Mensalão e Lava Jato, né? É o fato de que esse processo é um processo cujos crimes, né, que estão envolvidos, né, eles são crimes contra a democracia, né? Nós não estamos falando simplesmente de punir políticos por algum desvio de corrupção, ligado à corrupção ou etc. e tal, né?
Nós estamos falando de atos que subvertem completamente a própria lógica de funcionamento das instituições democráticas, né? Então, qualquer tipo de impacto político de um julgamento, ou mesmo a dinâmica de condução de um julgamento com essa envergadura, só pode ser comparada com os julgamentos anteriores de uma maneira muito cuidadosa, né? Então, a possibilidade de reversão ou não tem que ser, na verdade, atravessado por uma reflexão nossa acerca da natureza desses crimes, né? A reversão de uma eventual condenação de Bolsonaro, né, se a gente levar em conta isso, ela me parece muito pouco provável, desde que a democracia continue funcionando. Nós precisaríamos de um verdadeiro golpe para reverter uma eventual condenação de Bolsonaro, né? E aí, nesse sentido, eu acho que não dá para comparar com a situação daquela condenação. Primeiro, não dá para comparar com a situação daquela condenação, porque todo aquele processo é eivado de vícios e ilegalidades que se tornaram conhecidos, né, e amplamente conhecidos de todos a partir da Vaza Jato, da Operação Spoofing, né, enfim, né? Mas ainda, né, que fosse o caso, né, eu acho que a gente também está falando de duas figuras com trajetórias políticas muito distintas, né, e com estruturas partidárias muito distintas. E eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, se a gente está pensando aí nas possibilidades de uma manutenção, vamos dizer, do bolsonarismo a partir da figura do Bolsonaro, a gente tem, como cientista político, né, a gente tem que chamar atenção para o fato de que isso não brota do nada, isso brota de uma estrutura partidária, né? Então, eu acho que o PT mostrou muita resiliência naquele episódio, né? O resgate não vou falar de resgate, mas a capacidade que o Lula tem de se recolocar, com a velocidade que tem de se recolocar, né, tem muito a ver com a resiliência do Partido dos Trabalhadores. E o Bolsonaro não tem atrás dele, pela própria figura que é, né, por ser uma liderança autoritária que atua justamente para descredibilizar e deslegitimar toda a institucionalidade democrática, portanto, não vai estar ancorado, apoiado num partido. Não conseguiu, né, quando estava bem na finta, quando estava com a popularidade em alta, ele não conseguiu emplacar o próprio partido, né? Isso fala bastante a respeito das poucas possibilidades que me parece que o Bolsonaro teria de se reerguer, mesmo na eventualidade aí de a gente ter algum tipo de reversão, de uma condenação, o que eu não acredito. Let's do it.